Bom, estamos iniciando o nosso shiur. Nós estamos falando sobre a Parashat Ki Tisa. Essa Parashat Ki Tisa, vamos ver algumas ideias sobre essa Parashat. E uma das coisas que mais incomoda nessa Parashat é a cena, obviamente, do pecado do bezerro de ouro. Mas vamos focar na pessoa que realmente fez acontecer o próprio bezerro de ouro, aquele que construiu o altar para o bezerro de ouro, e mesmo assim foi considerado depois o sumo sacerdote, que essa história está difícil de engolir. Então, primeiro vamos ver os psukim que está escrito na Torá, e vamos tentar entender por que Aaron realmente, a princípio, não foi castigado, explicitamente não consta na Bíblia Sagrada, não consta na nossa Torá, que Aaron foi castigado por conta disso. A gente sabe que depois, os dois filhos que foram apresentar, quando o templo ficou pronto, o tabernáculo, e eles foram ofertar um fogo estranho, eles foram mortos. Está escrito que Moshe Rabbeinu, ele acabou rezando por Aharon, Moshe Rabbeinu rezou por Aharon, e aí então acabou poupando dois dos seus filhos. Mas a Torá não escreve, nunca relaciona que isso é por conta do pecado do bezerro de ouro. Aparentemente, Aharon sai bonito na fita, ao contrário. Antes de acontecer ainda o castigo dele com os dois filhos, ele ainda é nomeado como sumo sacerdote. E aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Então, primeiro vamos ver os versículos que está escrito na Torá, para a gente depois fazer as perguntas tradicionais que tem. Vamos tentar explorar o que está por trás disso. Então, a Torá descreve o seguinte, eu estou nos psukim da Torá. A Torá fala em Shemot Lamed Bet, está escrito o seguinte: viu o povo que Moshe Rabbeinu não estava descendo na montanha, então o povo se reuniu sobre Aharon e disseram para ele: levante e faça para nós um Deus que possa nos conduzir. Então disse Aharon para eles: tirem os anéis, os brincos de ouro que estão no ouvido de vossas esposas, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. A Torá descreve que o povo tirou o povo tirou. Quem era o povo? Estamos falando do povo, o povo que estava exigindo, né, o bezerro de ouro. Então, o povo tirou os brincos que estavam nos ouvidos deles. Aí Aharon pegou esse ouro, colocou. Deixa o microfone, você viu o McLean? O povo. 840 mortes hoje? Deixa assim. Tá falando. Alguém está falando? Não. McLean saiu, eu acho. Deixa eu tentar deixar ele aqui sem o negócio. Eu vou entrar aqui e vou deixar ele aqui sem. Ele já deixou sem. Pronto. Vamos voltar aqui. Desculpa, perdão, pessoal. Então, ele disse o seguinte, quem pegou? O Aaron pegou todo aquele ouro e ele colocou num saquinho e colocou dentro do fogo e, de repente, surgiu um bezerro de ouro. E disseram, o povo: este é o seu Deus, Israel, que vos tirou do Egito. Viu Aharon o que aconteceu e construiu Aharon um Mizbeach, olha a linguagem da Torá, e construiu Aharon um altar diante do bezerro de ouro. E chamou Aharon, eles, e disse o seguinte: olha, festa para Deus amanhã. Muito bom. Só desses versículos está um negócio meio complicado de entender. Está um negócio difícil de entender. Como é que Aharon entrou nessa roubada? Então, que quando Moshe, ele desce da montanha, e Moshe fala: cara, o que esse povo fez com você? Tipo, como é que você caiu nessa, né? Aí ele se justifica: olha, o povo, você sabe como é que é, tudo, etc. Mas, pô, a gente está falando aqui, pessoal, de um pecado de idolatria. Sobre idolatria, é um dos pecados que a pessoa ela tem que optar por morrer e não fazer, e não ser coadjuvante, e não ajudar, e não incentivar. De repente, quando eles pedem para Aaron fazer um Deus, e de repente Aaron vai lá e fala: tá bom, começa a dar ideias, pega ouro, trazem para mim, vamos construir um altar. Veja, as coisas ficam complicadas um pouquinho para Aaron, é difícil de entender. Diz a Gemara em Sanedrim, a Gemara fala no Tratado de Sanedrim, página 7, a Gemara fala o seguinte: viu Aaron e construiu um Mizbeach. O que ele viu exatamente que levou Aaron a construir um Mizbeach? Então a Gemara fala: ele viu que Hur, que era o sobrinho dele, Hur era filho de Miriam. Vamos lembrar que quando Moshe Rabbeinu subiu na montanha, ele deixou duas pessoas para que fossem responsáveis com o povo judeu: Aaron e Hur. Hur era sobrinho de Moshe e de Aaron, filho de Miriam.
Está escrito no versículo, e viu Aarão e construiu um altar. O que ele viu? Então, diz o Talmud, ele viu que o Hur tinha sido abatido. O que acontece? O povo veio primeiro para Hur e falaram o seguinte, aqueles que queriam construir, enfim, um bezerro de ouro, que era chamado Erev Rav, aquele povo que Moshe Rabbeinu tirou do Egito, mas foca assim, ele viu, o povo foi lá e viu Hur, que falou para o Hur, constrói para a gente um Deus. Aí o Hur falou, você é louco? Acabamos de escutar, eu sou Deus, vosso Deus, não terás outro Deus além de mim. O que eles fizeram lá? E rasgaram e mataram, acabaram com o Hur. Literalmente rasgaram e mataram o Hur. Mataram ele. Então, o Aarão, quando viu o Hur que está morto, aí ele falou o seguinte, quer saber? Parece que eles não vão escutar. Se eu vou fazer a mesma coisa, eles também vão me matar. Aí ele falou, quer saber? Vamos ganhar tempo. A ideia de Moshe Rabbeinu, uma das explicações que dizem de Aaron, uma das 10 de Aaron, ele falou, quer saber? Vamos ganhar tempo. O que quer dizer ganhar tempo? Moshe havia subido na montanha um dia depois que Deus falou com o povo de Israel. Deus falou com o povo de Israel nos 10 mandamentos, foi na festa de Shavuot, quando Deus pronunciou. Deus ordena a Moshe Rabbeinu a subir, para então receber as tábuas da lei e as explicações das mitzvot, que iria ser passado oralmente para Moshe. E Moshe Rabbeinu ia descer, então, com as 2 tábuas da lei. Moshe Rabbeinu fala para o povo no dia seguinte, olha, eu vou subir, eu vou subir. Isso Moshe Rabbeinu falou no dia 7 de Sivan, 6 de Sivan, Shavuot. 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu, eu vou subir para 40 dias e 40 noites e vou descer. O povo de Israel começou a contar do dia 7 de Sivan. 7 de Sivan, 40 dias e 40 noites, dá dia 16 de Tammuz. Chegou dia 16 de Tammuz, e Moshe Rabbeinu falou o seguinte, que ele vai voltar, deixar a Shishit, assim decidido que ele falou que ele ia voltar a 1h da tarde, mais ou menos 1h da tarde, o horário lá local. Moshe Rabbeinu vai. Quando chega no dia 17 de Tammuz, Moshe Rabbeinu não volta, não 1h da tarde. O povo de Israel fica desesperado, ele falou que voltaria hoje, não está voltando. A verdade é que eles erraram no cálculo, porque Moshe Rabbeinu falou 40 dias e 40 noites completos, quer dizer, não contava o dia da saída. Mas Moshe Rabbeinu não deixou claro, e eles entenderam que era 40 dias e 40 noites também, contando o dia da saída. Erraram por um dia. Então, eles foram pedir para o Hur para poder construir um altar, um bezerro de ouro, quer dizer, alguém, um guia, um GPS. E, na verdade, eles estavam querendo, conforme uma explicação, inclusive o Rav Soloveitch fala isso dessa maneira bonita, eles não estavam querendo construir um Deus, eles estavam querendo construir um guia, eles não foram contra Deus, eles queriam um guia. Moshe era o guia, a gente precisa de um guru para nos guiar, a gente precisa de um GPS, então vamos criar um guru que a gente conhece desde o Egito. Uma vez que Moshe era bem, a gente não sabe o que aconteceu com ele, então vamos criar, eles não foram contra Deus por um lado, não tinham aqui uma questão de idolatria, mas isso é uma coisa à parte, entendeu? Para poder falar bem do povo, daqueles que falaram, mas vamos interpretar a parte simples que sim, foi bezerro de ouro, idolatria, etc., altar, etc., servir. E eles falaram na Torá, a gente vê que a linguagem da Torá, ele é Elohecha Israel. Esse é o Deus de Israel que nos tirou. Eles falaram a palavra Deus. Enfim, eles construíram, e aí então, o que acontece? Moshe Rabbeinu era 40 dias e 40 noites, quer dizer, ele ia voltar no dia seguinte. Aharon vê que um dia antes, questão de 24 horas, no máximo antes, eles estavam querendo fazer um bezerro. Ele vê que o sobrinho dele foi morto porque ele negou, porque ele falou que não pode fazer idolatria. Aaron quer ganhar tempo. Então Aaron fala o seguinte, eu vou fazer para vocês um bezerro de ouro. Por enquanto, vão pegar de suas mulheres as joias. Imagina, a mulher nunca ia dar. E realmente as mulheres não deram, as mulheres eram fiéis. Está escrito na Torá que eles pegaram o ouro deles, do povo. O povo é deles, aqueles ouros, o ouro que eles tinham, os bens que eles tinham, os anéis que eles tinham. Os brincos que eles tinham, é isso que eles tiraram e deram para Aaron. Aaron falou, quer saber, vai demorar até eu pegar, até isso derreter, até isso sair um bezerro. Ele falou, quer saber, eu vou fazer, calma, porque Aaron estava querendo ganhar tempo, porque assim Moshe Rabbeinu ia voltar. E ele começou, então, ele fez um fogo. Depois ele pegou o ouro e colocou lá o ouro. Só que entre os magos que tinham saído, aquele povo que tinha saído do Egito, tinha os magos dos egípcios, aqueles que fizeram os cajados de farol, virar cobra, tudo, etc. Esses são os caras que Moshe Rabbeinu tirou. Esses caras, quando viram que egípcio caput, egípcio já tinha acabado, então eles falaram, vamos sair como chefe, aqui a gente não vai ficar. O que eles fizeram? Então eles foram lá e colocaram um nomezinho lá, aquele nome enfim, e um nome de bruxaria, de lá de repente saiu um bezerro vivo, etc. Ele viu que aquilo saiu um bezerro. Bom, quando saiu o bezerro, Aaron falou, quer saber?
ficam tranquilos, eles queriam fazer o altar. Ele falou, não, vocês não sabem fazer o altar? Eu vou fazer o altar. Ganha tempo. Ele ficou a noite inteira fazendo o altar. Aí, então, quando ele terminou o altar, ele fez, demorou. Eles falaram, vamos fazer festa já hoje. Não, Aaron falou, Hag Hashem Mahar, amanhã, porque ele sabia, amanhã rezando para Moshe Rabbeinu descer. E os caras de manhã cedo já começaram a festejar e levaram algum pessoal do povo para poder festejar. A Moshe Rabbeinu, quando desceu, quer dizer, Deus ordena para Moshe, vai descer que teu povo pecou, etc. Então é isso que acontece. Mas a pergunta é por que Aaron merece ser sumo sacerdote depois de uma falha tão grande como essa? Primeiro, por que ele não se entregou? Ele devia ser entregue para igual o Hur. É certo que a questão de Avodazará, Yareg, Velha Avor, a lei no judaísmo é que você morre e não pratica. Tá certo? Ele devia ser igual o sobrinho dele. E ao mesmo tempo não, ele foi coadjuvante. E ele que fez o bezerro de ouro, ele que fez o Mizbeach, algo que não faz sentido nenhum. E se assim ele fez, ele jamais poderia ser o sumo sacerdote. Porque tem uma halakha no Rambam. O Rambam, Melchot Beit HaMikdash, ele fala o seguinte, um Cohen que fez Avodah Zarah, mesmo que ele fez chuvá, ele não pode servir no Beit HaMikdash. Aí você vai falar, tá bom, Aaron não fez Avodah Zarah, ele não fez idolatria, ele estava construindo a idolatria, não é que ele serviu a idolatria. Mas o Rambam fala, até mesmo se ele abateu um boi, sem querer, que era para idolatria, mas ele não fez, mesmo assim, não se deve trabalhar. Quer dizer, qualquer coisa que um Cohen ele tenha feito para idolatria, até mesmo que ele abateu e não por querer, quer dizer, foi sem querer, ele não pode trabalhar. E de repente a gente vê que quem é que foi escolhido foi Aaron Cohen, foi aquele que foi escolhido. Essa é a questão que a gente precisa entender, como que pode ser que Aaron Cohen, entendeu? Ele realmente que foi escolhido entre os povos. Assim diz Rabbeinu Bachya, por exemplo. Rabbeinu Bachya foi um rabino que ele viveu em Saragoza, na Espanha, de 1255 até 1340, Rabbeinu Bachya Ben Asher. E ele escreveu uma comentarista sobre a Torá. Então, ele fala, Rabbeinu Bachya, ele faz exatamente essa pergunta, ele fala, como que Aaron, o escolhido de Hashem, tá certo? Não tem uma pessoa maior que ele depois de Moshe Rabbeinu, como é que ele pegou de uma maneira simples e não se auto-entregou para a morte? Que era o assunto de Avodah Zarah, Yareg Ve'al Yavor, uma pergunta muito famosa, etc. Só que esse Shabbat que a gente também está lendo a Torá, nós vamos ler uma outra Torá que é Parashat Pará. E tem uma correlação entre os dois. Pará do mar é a vaca vermelha. A vaca vermelha vem realmente sanar o pecado do bezerro de ouro. Essa é uma das razões do porquê não podia ser feito através de Aharon. Aharon não podia fazer a vaca vermelha sem seu filho, porque Aharon estava envolvido no bezerro de ouro, então ele não podia trazer a vaca vermelha. Mas tem uma lei interessante na vaca vermelha. A vaca vermelha diz o seguinte, todo aquele que estava envolvido, todo corrente que estava envolvido no preparo das cinzas da vaca vermelha. O que era a vaca vermelha? Se preparava uma cinza com uma poção de água, isopo, etc., e se aspergia diante de uma pessoa que estava impurificada com morto. Aquele que estava impuro, ele ficava puro depois da aspersão, e quem preparou as cinzas e quem jogou a água, todos os 40 que estavam no preparo das cinzas, da poção mágica da vaca vermelha, todos eles estão impuros. Essa é uma lei que a gente precisa entender como é que é assim. E, na verdade, para poder responder esta questão, nós precisamos entender qual que é a halakha na prática. Veja só uma coisa na halakha. Existe um conceito na halakha, isso está escrito no Talmud, isso é uma coisa interessantíssima isso. Será que você pode se permitir a fazer um pequeno pecado para salvar alguém de fazer um grande pecado? Isso é uma discussão no Talmud muito grande. Será que eu posso, em outras palavras, fazer um pequeno pecado para salvar alguém de um grande pecado? Por exemplo, o Tratado de Shabat, aparentemente, tem uma passagem que diz assim, imagina uma pessoa que ela está pegando um pão, tá certo? Ela vai assar um pão. E chegou na véspera do Shabat, no próprio Shabat, já tinha começado o Shabat, ele foi lá e colocou a massa para assar. Quando ele coloca a massa para assar o pão, tá certo? Naquela hora, ele vai estar transgredindo uma mitzvah da Torá, que é assar o pão no Shabat, é proibido. Se eu vejo isso e passo em seguida, será que eu posso tirar aquele pão do forno? Quando eu tiro o pão do forno, também não posso tirar o pão do forno, tá certo? Agora, quando eu tiro o pão do forno, é uma proibição também, mas é uma proibição menor do que assar. Então, diz para nós o Agmará em Shabat, não pode. Se o cara fez um pecado, o que você tem a ver com o pecado do outro? Como é que você pode pecar para poder salvar o outro que já fez um pecado? Então, aparentemente, você não poderia ir lá fazer. Então, você não pode fazer um pecado pequeno para poder salvar um outro pecado. Mas tem um caso na Agmará em Eruvin, por exemplo, que traz um caso que não, que lá você aprende que sim pode.
Por exemplo, se a pessoa ela comprou frutas e ela não tirou o maaser, ela não tirou o dízimo das frutas, enfim. Ela não fez, ela não tirou o maaser. Você pode tirar frutos dos seus frutos por ele, apesar que não pode, porque os frutos dele estão lá, mas você faz um pequeno pecado para salvar o outro de um grande pecado. Então, dessa maneira, parece que sim, que você pode fazer um pequeno pecado para trazer outro pecado. E assim está fixado na Halakha também em Shabbat. Veja a condição. Está escrito no Shulchan Aruch, está escrito no Código de Leis 306, lá está escrito o seguinte: uma pessoa que tirou o seu filho, imagina, vieram pessoas dentro da casa de um homem para poder tirar a filha, para poder levar ela para a igreja, para poder convertê-la, etc., no dia do Shabbat. Bandidos levaram ela, iam fazer tudo com ela para fazer a Vodazara, etc. Será que esse homem, pai, ele pode ir atrás da filha e sair dos limites do Shabat para poder tentar salvar a sua filha? Diz a Halakha que deve. Ai, mas é proibido sair do Eruv, do Tchum do Shabat, é proibido sair. Tudo bem, mas é um pequeno pecado diante do grande pecado. Um grande pecado é você deixar tua filha fazer a idolatria, convertê-la e levar tua filha, imagina, isso não pode. Então, você pode sim fazer um pecado, um pequeno pecado para salvar um grande pecado. Veja, essa foi a ideia de Aharon a Cohen. Aharon, quando ele viu que Hur morreu, ele falou o seguinte: se eu vou entregar agora a minha vida igual Hur e vou deixar que vão me matar, todo o povo de Israel vai praticar idolatria. O que ele fez? Tardou. Quantas pessoas fizeram idolatria? De 600 mil? 3 mil. Quer dizer, Aharon, ele poupou o grande povo de fazer idolatria. Quer dizer, ele pegou para si um pequeno pecado, veja, não era pecado porque ele não serviu, ele não fez idolatria, mas ele foi coadjuvante para a idolatria. Ele fez sim um pequeno pecado para poder salvar o povo de Israel de fazer um grande pecado. Ao pi alahá, isso vai pelo Shulchan Aruch, se Aron perguntasse para o Rav o que ele deveria fazer, ele estaria isento pela alahá conforme as normas do Shulchan Aruch, conforme as normas do porquê. É um pequeno pecado, está evitando a pessoa de fazer um grande pecado. E a diferença que tem no Shabat e no Eruvim é o seguinte: no Shabat o cara já colocou o pão. Se ele já colocou o pão, então ele já fez o pecado, tá certo? Então vem a Gemara e fala: se ele já fez o pecado, não adianta você fazer um pecadinho para salvar o cara que já fez o pecado. Mas a filha que ainda não fez o pecado, ela foi retirada da sua casa. Você tem dever de ir lá e fazer assim. O Tosfot responde, quer dizer, enquanto não aconteceu a falha, você tem o dever de ir lá para poder salvar. Assim também no caso das frutas em Eruvim. O cara pegou as frutas e ainda não comeu, então eu posso fazer uma afrachá, posso realmente tirar aqueles frutos, tirar uma série daqueles frutos, mesmo que a pessoa ela não está presente. Daqui a gente entende, aqui é um acordo pela Halakha, qual que foi o raciocínio de Aharon Cohen. Só que tem uma passagem bonita, que é isso que eu queria falar com vocês, acho que essa é uma coisa bonita que está por trás disso, é o seguinte: o Zohar, quando fala sobre essa passagem, fala que existe uma diferença muito grande entre Moshe e Aharon. A gente vai ver que desde a saída do Egito precisava de dois líderes, precisava Moshe e precisava de Aharon. Veja, Aharon não somente ele não fez um pecado, como ele foi escolhido também para poder ofertar no templo e ser aquele que ia entrar no Kodesh HaKodashim uma vez por ano e ia trazer o perdão do povo de Israel. Todos os korbanot que eram feitos no dia de Yom Kippurim, os korbanot que o Kohen trazia, era para poder perdoar o pecado do povo. Quer dizer, Aharon foi escolhido para poder perdoar o pecado do povo. Por que Aharon foi escolhido para poder perdoar o pecado? Então, esse rayon, a gente vê, tem um grande tzadik, que ele escreveu um livro chamado Maor Vashemesh. Ele chamava Rab Clonimus Kalman Epstein. Esse homem ele viveu na Cracóvia, 1751-1823. Ele era aluno do Rabbi Elimelech de Lizensk, um dos grandes homens, Rabbi Elimelech de Lizensk, que era irmão do Rabbi Zusha de Anipoli. Então, esse homem ele escreveu um livro chamado Maor Vashemesh. Nesse livro que ele escreveu, Maor Vashemesh, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, que um tzadik, como Aharon, por exemplo, ele precisava ter um pedaço de falha para poder entender a falha do povo de Israel, para poder redimi-los da sua própria falha. E isso só é cabível com Aharon. Um tzadik que é tão kadosh igual Moshe Rabbeinu, que é de verdade, nunca ele ia conseguir espiar o povo. Moshe Rabbeinu não é cabível de espiar o povo dos seus pecados. Quem é cabível de espiar o povo dos seus pecados e foi escolhido para Hashem é Aharon. Por quê? Porque Aharon escolheu, através desse pecado do bezerro de ouro, entrar numa pequena falha. Quando você tem uma pequena falha, você é capaz, então, de trazer o perdão sobre uma falha de alguém. Isso é uma coisa muito bonita, Vejam, Baal Tshuva,
A gente sabe o que é isso. Imagina um Baal Tshuva, chega e fala por um cara que é tzadik, e fala o seguinte: puxa vida, pode comer, não pode comer camarão, mas é gostoso, etc. O tzadik não sabe o que está falando. Ele nunca comeu camarão, ele não sabe o que é isso. Existe uma expressão que se diz: você só pode perguntar para alguém que é capaz de responder. Alguém que só pode responder se ele passou por isso. Se você passa por isso, então quando você pergunta para alguém que passou igual você, é muito mais fácil dele te entender, porque ele sabe o que você está passando, ele entende a tua dor, ele sabe o que você tem. Agora, se você pega um cara que não tem noção, pega Moshe Rabbeinu e Aaron. Moshe, o que pode, sabe como é a expressão que a gente diz? Escreveu, não leu, pau comeu, aquilo que está escrito, aquilo que pode, pode. Veja, Moshe e Aaron foi importante aqui nessa situação, porque enquanto Moshe ele era representante de Deus, isso o Zohar fala, ele era Shushbina de Malka, Moshe Rabbeinu representava Deus, quem representava o povo era Aaron. Aaron a Cohen era aquele que representava o povo, ele era Shushbina de Matronita. Um era padrinho de Deus e o outro era padrinho do povo. Então Moshe Rabbeinu representava Deus. O que falava Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu falava o que tem que falar. Agora, quem que falava como tinha que falar, isso era Aaron. E não foi assim para o faraó. Moshe Rabbeinu ia lá, falava o que tinha que falar. Mas ele não sabia falar como você vai transmitir. Moshe Rabbeinu era grande, mas ele não sabia transmitir com o povo. Ele sabia se relacionar com Deus, isso era Moshe Rabbeinu. Aaron era aquele que se relacionava com o povo, porque ele era padrinho do povo. Com o povo você tem que saber como falar. Moshe Rabbeinu falava o que falar. E o Aaron sabia como falar. Moshe Rabbeinu determinava a lei. Aaron mostrava a metziut, a prática da lei. Tá certo? Moshe Rabbeinu falava onde a gente tem que chegar. Aaron mostrava como a gente deve chegar. Dá para ver a diferença que tem entre esses dois personagens. Moshe e Aaron é muito importante a gente saber isso. Eles andavam em conjunto, eles andavam juntos, tá certo? Então, quer dizer que Aaron, ele tinha que, através dessa cena que ele fez, na época do pecado do bezerro de ouro, ao contrário, ele entrou num nível, num relacionamento com o povo que nunca Moshe Rabbeinu ia conseguir, né? E por isso ele se tornou uma pessoa nobre. Aí Deus escolhe ele e fala: tu é o cara. Para poder trazer o perdão do povo de Israel, tem que ser alguém que conhece, ou que tenha, ou que sinta a necessidade do povo, que quase chegou lá, igual o povo falhou, para poder, então, entender o meio de como retificar o povo. Esta era a grandeza de Aharon. E agora a gente entende a mesma coisa com a vaca vermelha. Na vaca vermelha a gente diz, todo aquele que o Cohen ele purificou, todos os 40 que estavam envolvidos na purificação da aspersão, eles ficavam impuros. Quer dizer, eles têm que experimentar um Cohen para purificar alguém, ele precisa o que, entre aspas, assim, purificar de uma certa maneira. Não tem como você salvar alguém que está afogando sem você pular na água, você tem que se molhar. Você tem que se molhar, não adianta você falar de fora, fala, sai, sai, sai. Você não fez nada. Para salvar alguém, às vezes você tem que entrar. Ou seja, é forte isso, pessoal, que eu estou falando. Quer dizer, uma necudá forte que esses alunos estão falando do Baal Shem Tov, estão dizendo, quer dizer, que um tzadik que ele arranja, e tem histórias disso conhecidas, quer dizer, um tzadik que ele procura dentro de si uma falha para poder retificar o outro, como as diversas histórias que o Rebbe contou, por exemplo, na Itvadut, nos Fabrengens, em 1986, o Rebbe ele falou certa vez, ele falou exatamente sobre a impureza da vaca vermelha. O Rebbe ele contou a história do Admoraim do segundo Rebbe, que quando entrava uma pessoa para uma audiência particular, ele ficava pensando que a falha daquele sujeito que ele está pedindo para ser redimido, ele estava olhando dentro de si o que ele tinha dessa falha para poder chegar à conclusão de como responder para aquela pessoa. Quer dizer, eles olhavam dentro de si um pouquinho, uma pequena falha, para poder realmente saber como retificar o outro. Esta era a grandeza de Aharon. Por isso, Aharon ele é escolhido, sim, para poder realmente perdoar o povo de Israel, porque ele conseguiu entrar, ele se permitiu entrar, porque isso não é fácil. Ele se permitiu entrar no estágio de pequena falha, exatamente para poder o quê? Para poder chegar nesse nível, para poder trazer a redenção do povo de Israel. Quando você vê a grandeza, por isso a ética dos pais fala, seja igual ao de Aaron, que amava a paz, buscava a paz, etc. Essa era a diferença que tem entre Moshe e Aaron. Moshe era Emet, e Aaron era Shalom. E a gente sabe que Emet é justiça. Quando você busca a justiça, a lei dói, é como ela é. Você quer justiça? Então, um ganha, outro perde. Aquele que merece, merece tudo, etc. Ou
Esse é o caminho de Moshe Rabbeinu. É um caminho que, quem tem razão leva. E a gente vai, isso é um caminho de din, de julgamento. Moshe Rabbeinu era din, ele era chok. A Torá, se vai lá no Moshe, a Torá é a ordem que a gente pode ou não pode, comeu ou não comeu, vai morrer, acabou, vai o racha. Isso é Moshe Rabbeinu. Aharon é shalom, Aharon é paz. O que é paz? Somebody love. Vamos fazer acordo. Calma aí, nem para você, nem para mim. Aharon era vaselina, no bom sentido da palavra. Aharon buscava paz entre as pessoas. A paz está no acordo. E a Torá fala, esse é o grande, essa grandeza de Aharon. Vem nossos sábios e falam na ética dos pais, procura ser aluno de Aharon. Porque Aharon, ele amava a paz, ele buscava a paz, ele queria conciliar o problema que tinha entre uma pessoa e a outra através da paz. Paz não é verdade. O acordo é uma grande mentira. Então, a verdade é Moshe. Aharon é acordo. E acordo é a maior mentira que tem. A verdade é que os dois perdem, mas os dois ganham ao mesmo tempo. Você não ia ganhar nada. Você estava discutindo. Quer saber? Eu prefiro ganhar menos, mas vou ganhar. E o outro fala, prefiro pagar menos, mas não vou pagar aquilo que ele queria. Então, esse acordo, os dois saíram em paz? Saíram em paz. Estou falando que saíram felizes como eles queriam, porque cada um queria tudo, tá certo? Mas o acordo traz paz, tá certo? E esse era Aharon. Então, só pode chegar nesse nível alguém que se permitiu entrar num estado para poder entender o povo. Isto era Aharon. Aharon era o cara que conectava, virou padrinho do povo. Então, enquanto Moshe Rabbeinu era padrinho de Hashem, da verdade absoluta, Aharon era padrinho do povo. Por isso é ele que tem que entrar, é ele que tem que purificar o povo, é ele que tem que trabalhar, é ele que foi designado para poder ser o sumo sacerdote, também pela grandeza dele, de Aharon, que ele se permitiu a entrar numa situação delicada, quase pecado e falha, que a gente viu que nem pela Allahá isso é considerado falha, porque para poder redimir o povo de Israel. Isso é uma nekudá, isso é um ponto que a gente vê extraordinário. Diz o Rebbe, um grande líder, ele precisa ser dotado dos dois, da verdade e da paz. Então ele precisa pregar aquilo que é certo, mas ao mesmo tempo ele tem que reconhecer as necessidades do povo. Na primeira vez na história, Moshe e Aaron vieram juntos para ensinar isso, que Moshe era a pura verdade e Aaron é o que era aquele que amava a paz. Mas no dia a dia, quer dizer, um líder do povo que eles estão em lugares de Moshe, ele precisa ser dotado, uma pessoa que é verdadeiro líder, ela precisa ser dotado não apenas de verdade. Você vai só pela verdade, você não tem diálogo. Mas quando você vai pelo lado da paz, então você vai chegar num acordo. É verdade que o acordo tem que ser de acordo com a verdade, mas existe essa condição de você entender o outro na situação dele. E isso envolve vários tipos de alahot modernas. Vamos trazer só 3 casos para poder terminar a aula de hoje. É o seguinte, vamos ver casos que têm a ver com isso que a gente falou até agora, nesse nível de alahá, que a gente falou, será que eu posso fazer um pequeno pecado em vez de alterar um grande pecado? Fazer, por exemplo, o seguinte, imagina que um cara, a gente sabe que nos 9 dias do mês de Av não se pode comer carne, tá certo? Imagina um cara em Israel, ele tem um restaurante kasher. Ele deve abrir o restaurante kasher nos 9 dias de carne ou ele deve fechar? Se ele vai fechar, ele vai causar que muitas pessoas vão comer treif. Tá certo? Ele abrindo um restaurante de carne, ele está vendendo carne para o judeu que não poderia comer carne. Tá bom, mas não é melhor que o judeu ele come carne nos 9 dias kasher do que ele come treif? Esses são casos que a gente pode aprender de hoje em dia. Vamos trazer um outro caso, por exemplo, um barbeiro no Sfirat HaOmer. O cara que é barbeiro no Sfirat HaOmer, que ele faz a barba de acordo com a lei. Se ele vai fechar a barbearia dele, o judeu vai para uma outra barbearia que usa navalha, que é proibido para proibição pela Torá usar navalha. Então, será que ele pode cortar não pode cortar em Sfirat HaOmer? Sim, mas é melhor ele cortar para evitar o judeu de fazer um pecado maior. E muitos opinam isso também quando você convida uma pessoa no Shabat, por exemplo. Você convida uma pessoa para vir na tua casa no Shabat. Você oferece para ele dormir. Você sabe que ele não vai dormir na tua casa no Shabat, mas se você vai vir de carro, é melhor que ele venha de carro e profano no Shabat na tua casa ou não? Então, isso que eu estou falando são coisas delicadas que a gente pode aprender tudo desse assunto aqui que a gente falou. Se é permitido, você tem que perguntar. Todos esses casos tem que perguntar para um Rav. Eu não estou aqui dedicando a alahá na prática o que tem que ser feito, mas esses são casos de que se um pequeno pecado justifica um pecado maior. Quer dizer, a opção de você evitar de uma pessoa ela fazer um pecado maior, se isso pode ou não. Como a gente viu, no caso que a gente abordou, depende se ele ainda não fez o pecado, se ele já fez o pecado, então tem essas diferenças, etc. Mas tudo isso é debatido e são coisas que a gente está vendo aqui nessas porções. De qualquer maneira, eu só queria trazer o caso para vocês, como que foi o Shikul Da'at.
que pensou Aharon Cohen, o que levou Aharon Cohen a fazer isso, a grandeza de Aharon Cohen que se permitiu chegar quase lá para poder ter um elo com o povo, para depois poupar o povo de uma matança maior, de que todo o povo praticasse idolatria, que realmente o povo inteiro ia ser aniquilado pelo pecado tão grande. Isso foi uma grandeza, isso foi uma grandeza de Aharon, e por isso que ele realmente, a gente não vê que teve um castigo explicitamente na Bíblia para ele, por causa disso, ao contrário, isso fez ele ser a pessoa ideal para amanhã entender as falhas do povo judeu e retificar as falhas do povo de Israel, trazendo as oferendas como ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote, exatamente pela grandeza e a sensibilidade que teve Aharon de entender a falha do próximo, que fez com que ele merecesse esta grandeza de ser o sumo sacerdote. Muito bem, esse é um ponto da Parashá que eu queria abordar hoje com vocês, de uma maneira mais interessante, espalhando assim sobre diversos assuntos da nossa Sagrada Torá. Beleza? Deu para entender? Escolha, Rabino. Bom, né? Muito bom. Muito bom, né?